ela era de fato dolorosa. Os amigos de Jesus iriam chorar e gemer, ou chorar e lamentar. Para o cumprimento dessa profecia, veja sobre 20:11-15, Marcos 16:10, Lucas 20:38. Para o significado do verbo traduzido por chorar, veja sobre 11:35. No quarto evangelho, esse verbo se encontra em 11:31, etc. Para o significado do verbo traduzido por gemer ou lamentar, veja Mateus 11:17, Lucas 7:32. Entoamos lamentações e vocês não prantearam. E Lucas 23:27, que fala das mulheres que o lamentavam. Essa tristeza iria, entretanto, converter-se em alegria. A ilustração que Jesus emprega no versículo 21 parece indicar que o significado da afirmação aqui no versículo 20 não é meramente esta de que a tristeza seria seguida de alegria, mas em vez disso que exatamente esse acontecimento que causaria terrível dor seria visto depois como uma sólida razão para um grande regozijo. À luz da Páscoa e do Pentecoste, a fonte do pranto, isto é, a cruz, torna-se a fonte da exultação, de modo que Paulo pode exclamar: "Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo", Gálatas 6,14, e Lucas 24:41, 52 e 53. Versículo 21. Qualquer mulher, quando está em trabalho de parto, sente dores, porque sua hora chegou, mas depois de nascido o pequenino, já não se lembra da aflição, por causa de sua alegria de um ser humano que nasceu no mundo. A ilustração serve ao caso como uma luva, da mesma forma que o nascimento de uma criança ao mundo. Reino da humanidade, no início, produz angústia e tristeza. Gênesis 3:16, Isaías 26:17. Mas esse mesmo acontecimento, um pouco depois, traz abundante alegria. Também um e o mesmo acontecimento, ou seja, a morte de Cristo, no início causaria pranto aos discípulos, mas em vista da gloriosa ressurreição de Cristo e à luz da interpretação do Espírito Santo, depois seria a fonte da maior e mais triunfante alegria da parte de todos os filhos de Deus. Versículo 22. E de fato, vocês agora também estarão tristes. Mas eu os verei de novo, e seu coração se alegrará, e essa alegria ninguém tirará de vocês. Nesse momento, os discípulos estão muito tristes. Eles não conseguem se conformar com a ideia da partida iminente de seu mestre. Entretanto, Jesus declara que ele os verá novamente. Essa é a contrapartida do versículo 19. Vocês me verão. Que este ver uns aos outros novamente se refere a toda a dispensação do Espírito, o fruto da crucificação e da ressurreição de Cristo, e não meramente a ressurreição física. É muito claro pelo fato de que nos é dito distintamente que, como resultado, o coração dos discípulos se alegrará com uma alegria que ninguém nunca lhes poderá tirar. Além disso, as palavras de abertura do versículo 23 removem qualquer dúvida quanto a essa questão, quando Jesus diz: "E naquele dia vocês não me perguntarão a respeito de nada." Ele certamente não estava pensando meramente naquele dia de 24 horas, no qual ele se levantaria do túmulo. O dia do versículo 23 já dura quase 2000 anos. Na verdade, a alegria começaria no próprio dia da ressurreição de Cristo, mas aquele dia prenuncia a dispensação do Espírito, e não se deve ser considerado como separado dela. O motivo pelo qual isso é verdade foi explicado em conexão com 16:7. Versículo 23. E naquele dia vocês me perguntarão a respeito de nada. Vocês não me perguntarão a respeito de nada. Para aprender o significado dessa passagem, devemos, antes de tudo, ligá-la ao versículo 19, no qual se usa o mesmo verbo perguntar. Veja sobre 11:22. Os discípulos estavam procurando entre si uma resposta ao obscuro dito de Cristo com respeito a um pouco de tempo. Eles estavam ardendo de vontade de perguntar-lhe, mas não se atreviam a interrompê-lo novamente. Ora, no versículo 23, Jesus declara que
que na dispensação do Espírito, esses homens não mais se sentiriam confusos sobre o que fazer, desejosos de fazer perguntas e, contudo, sem coragem de fazê-las, à luz da ressurreição de Cristo, como interpretado pelo derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes e presente com a Igreja para sempre. Depois disso, o significado de todas as questões se tornaria perfeitamente claro. Então esses homens saberiam porque Jesus teve de morrer, porque sua morte era para o bem da Igreja, como a fonte de tristeza havia se convertido em fonte de alegria, etc. Pedro não mais pergunta: Senhor, para onde estás indo? 3,36. Nem Tomé: como podemos saber o caminho? 14,5. Nem Filipe: mostra-nos o Pai. 14,8. Tampouco Judas, o maior: Senhor, o que aconteceu para que te manifestes a nós e não ao mundo? 14,22. Nem qualquer deles: o que vem a ser este um pouco mais de tempo? 16,18. Nessa mesma dispensação do Espírito, os discípulos também receberão uma resposta às petições que fizeram ao Pai. Assim Jesus continua: muito solenemente lhes asseguro: tudo quanto pedirem ao Pai, Ele lhes dará em meu nome. Para essas solenes palavras de introdução muito apropriadas em uma predição tão impressionante. Veja sobre 151 a transição de perguntar 16:23a para pedirem aqui em 16:23b não é tão abrupta como possa parecer. Quando alguém está profundamente preocupado com alguma questão, desejando ardentemente receber a explicação de um mistério, o pedido de informação prontamente se transforma no pedido de um favor. As palavras desta promessa lembram as de 14:13-14 e 15:7 e especialmente 15:16. Para explicação, veja sobre estas passagens. Há, contudo, uma diferença importante. Agora aprendemos que não só o pedir é em nome de Jesus, mas também o dar. O Pai dará em harmonia com sua inteira revelação redentora, que se centra no Filho e com base em seu amor pelo Filho e no sacrifício dele. A união dos crentes com Cristo tem dois resultados práticos. De um lado, os amigos de Jesus são perseguidos por causa dele, 15:21. Do outro, eles são abençoados por amor a ele. Versículo 24. Até agora vocês nada pediram em meu nome. Isso é, até este momento os discípulos em suas orações tinham se dirigido diretamente a Deus sem fazer menção do nome de Jesus. Não que a mera menção do nome fosse ajudar em algo. Certamente, quando um crente conclui sua oração dizendo tudo isso pedimos no nome de Jesus, ele não está usando uma fórmula mágica. O que ele quer dizer é pedimos isso com base nos méritos de Cristo e em harmonia com sua revelação redentora. Os discípulos não vinham fundamentando suas petições neste argumento. Segundo alguns, que era um erro da parte deles, pelo qual Jesus, por implicação, os repreende. Segundo outros, não havia nenhuma falha da parte deles, porquanto o trabalho de redenção ainda não tinha sido completado. O texto 16:24 não resolve essa questão a favor de nenhum dos lados. O ponto principal é que daqui por diante deve haver uma mudança. Então Jesus prossegue: peçam e receberão. Continuem pedindo, diz ele. Segundo a frase precedente, ele quer dizer: continuem pedindo em meu nome. A promessa e receberão, em substância, é a mesma encontrada no Sermão do Monte, Mateus 7,7. Toda pessoa que pede no Espírito da revelação de Cristo, portanto, conforme a vontade de Deus, para o fomento de sua glória, com base nos méritos de Cristo, receberá. E o propósito que o Senhor tem em mente é esse: para que a sua alegria seja completa, mediante constante comunhão com Deus, em oração e pelo fato de receberem respostas às orações. Tudo quanto estiver faltando na alegria dos discípulos seria suprido, até que o cálice da alegria fique cheio até transbordar. Dessa maneira, Jesus repete aqui a maravilhosa afirmação feita anteriormente. Que glorioso Salvador! A cruz, com todas as suas agonias, está a um passo dele. Umas poucas horas mais e Jesus dará sua vida em resgate por muitos. Ele sabe o que está por vir. Ele já vê os pregos que transpassarão suas mãos e seus pés.
Ele ouve, por assim dizer, as zombarias e os insultos dos líderes, suas gargalhadas infernais. Contudo, ó amor divino que excede a todo entendimento, seu ardente desejo é este, que a sua alegria seja completa. Tendo mostrado como no futuro o Espírito condenaria o mundo e guiaria a Igreja, e como o Filho, por meio de sua ressurreição e no Espírito, as veria outra vez, transformando a tristeza em alegria. Jesus agora indica como o Pai continuará a amar os seus. Observe que existem nada menos que 8 referências ao Pai, Deus, neste curto parágrafo. Versículo 25. Estas coisas eu lhes disse em declarações veladas. A expressão estas coisas se refere a todas as palavras que Jesus disse nessa noite memorável, e à luz do que segue. Provavelmente até mesmo aos ensinamentos anteriores. De fato, houve declarações veladas e mais declarações veladas, machal e mais machal. De fato, pode-se mesmo dizer que o pronunciamento obscuro era o núcleo do ensinamento de Cristo. O discurso frequentemente é centrado em declarações veladas ou tem origem nelas. No corpo desse tipo de discurso existem muitas sentenças com clareza suficiente para remover toda desculpa pela rejeição de Jesus como Filho de Deus. Talvez porque estejamos acostumados a estes machaus, frequentemente esclarecemos como eles devem ter desconcertado aqueles que os ouviram primeiro. Não obstante, esse aturdimento era bem real. Uma reação comum era: como é que pode ser isto? Como é possível isso? Como é possível aquilo? Jesus tinha falado sobre reconstruir o templo em 3 dias, nascer de novo, água viva que mata a sede de uma vez por todas, rios dessa água fluindo do interior dos crentes, pessoas que nunca veriam a morte também sobre si mesmo, como aquele cuja carne o crente tem de comer sobre si mesmo, como aquele cuja carne o crente tem de comer, comer sobre si mesmo, como aquele cuja carne o crente tem de comer, a cujo sangue tem de beber, como tendo precedido Abraão no tempo, como o bom pastor que dá sua própria vida sobre um traidor misterioso, cuja identidade permaneceu oculta por um período considerável, e sobre um enigmático um pouco de tempo que seria seguido por outro igualmente intrigante um pouco de tempo. Para o significado do termo declarações veladas, no grego paroimia, veja também o capítulo 10, pontos básicos 3 e 10:6. Agora, Jesus revela que uma nova era estava por raiar. A hora está chegando em que não mais falarei com vocês em declarações veladas, mas lhes informarei abertamente a respeito do Pai. No momento, Jesus ainda está impedido de falar franca e plenamente. Ele é impedido pela incapacidade de seus ouvintes, pelo fato de que ele ainda não dera sua vida como resgate por muitos, e pelo fato adicional de que o Espírito ainda não tinha sido derramado. Até que o homem de dores sofresse e morresse na cruz, e até que ele ressuscitasse, esta cruz não poderia ser totalmente revelada. Até que o Auxiliador tivesse chegado, o Pai não poderia ser completamente declarado. A revelação do amor do Pai em entregar seu próprio Filho e em enviar o Espírito deve permanecer velada por enquanto. Mas uma grande mudança está chegando. Na era do Espírito, essa revelação, embora necessariamente adaptada à mente humana finita, será clara, livre e restrita completa. Não será mais caracterizada por pronunciamentos velados. Essa promessa se cumpriu. Toda pessoa que se volte dos ensinamentos de Jesus, conforme registrado nos Evangelhos, para o ensino de Jesus pelos apóstolos, como registrado nas epístolas, vê imediatamente a diferença. Na verdade, as epístolas contêm muitos problemas com os quais o intérprete tem de lutar. Nosso amado irmão Paulo nem sempre é fácil de decifrar, 2 Pedro 3, 15, 16. Mas esse ensinamento é, não obstante, mais direto aberto. Aqui já não há mais uma escolha proposital de palavras com mais de um sentido.
A declaração didática e a explicação progressivamente tomam o lugar da verdade dita por meio de pronunciamentos misteriosos e aparentes contradições. A semente do Evangelho se tornou uma planta completamente desenvolvida. Os ensinamentos referentes ao plano de redenção do Pai são abertamente dados em passagens maravilhosas, tais como Romanos 3, 21, 25, Efésios 1:3, Filipenses 2:9, 1 Pedro 1:3, 1 João 3, entre outras. Para o sentido da palavra abertamente, paresia, veja sobre 7:26. Versículo 26 e 27. Naquele dia, vocês pedirão em meu nome e não digo a vocês que solicitarei ao Pai por vocês. Versículo 27. Pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amaram e creram que eu vim do Pai. Na dispensação do Espírito, os discípulos vão fazer o que não tinham feito ainda. 16:24. Eles irão orar no nome de Jesus, isso é, em harmonia com sua revelação redentora e com base em sua expiação cumprida. Os versículos 26b e 27 podem ser parafraseados como segue. E não lhes digo que deverei continuar considerando-os crianças muito pequenas, que não são capazes de orar, de modo que, por esta razão, outros têm de orar por elas. Ao contrário, nessa nova era, vocês mesmos orarão ao Pai, e Ele os ouvirá, pois pessoalmente os ama sem cessar. A razão de os amar é esta, que vocês me amaram com um amor que ainda continua e creram com uma fé que nunca cessa, que eu vi do Pai, como seu Filho unigênito. Para o significado de naquele dia, veja sobre 16:32. Para a distinção em significado entre os verbos pedir e solicitar, veja 11:22. O verbo amar aqui no versículo 27 é philei. Entretanto, os dois verbos filéu e agapau são usados no quarto evangelho para expressar o amor do Pai pelos discípulos e o amor de Jesus pelos discípulos. Nestes contextos, os verbos são provavelmente quase idênticos em significado. Veja sobre 21, 15 e 17. Será que a frase "o próprio Pai os ama porque vocês me amaram" indica que o nosso amor é básico e o seu amor é secundário? Será que significa que o nosso amor é fonte de seu amor? Essa pergunta foi respondida em conexão em 7:17, 14:21b e 15:10. Veja sobre essas passagens. A predição contida nestes dois versículos não significa que na dispensação do Espírito toda intercessão pelos discípulos cessaria. Longe disso, essa intercessão do sumo sacerdote, Jesus Cristo nunca cessará. Em suma, toda a comunhão do crente com Deus, bem como as bênçãos espirituais que ele deve receber de Deus, como tudo o que ele leva a Deus, só é possível pela meditação, não pela mediação do sumo sacerdote que intercede por nós nos céus. O Cristo vivo e exaltado é ainda assim como era na terra o único caminho para o Pai. Coerentemente, não concordamos com R.C.H. Lenski quando afirma que depois do Pentecostes, as petições dirigidas pelos discípulos ao Pai, em nome de Jesus, não precisarão do apoio e da intercessão de Jesus para que sejam concedidas pelo Pai. Da maneira como o vemos, passagens como 14:6, Hebreus 7:24, 13:15, claramente ensinam o contrário. O que João 16:26 ensina é que, na dispensação do Espírito, os discípulos alcançariam maturidade, de maneira que eles mesmos também, em nome do Filho, se aproximariam do Pai. Colocando de forma diferente, se for feita a pergunta, Jesus vai orar por eles? A resposta é claramente um não. Se orar por eles significa um pedido apresentado ao Pai em favor deles, porque eles mesmos não podem orar e porque o Pai não aceitaria a oração que eles mesmos fizessem. Mas a resposta é claramente sim, se por orar por eles significa a intercessão incessante do sumo sacerdote nos céus por seu povo, com base em sua expiação. Versículo 28.
Eu vim do Pai e entrei no mundo novamente, estou deixando o mundo e indo para o Pai. Verdadeiramente belo e cheio de majestade é o final da despedida de Cristo de seus discípulos. A nota de vitória prevalece. Observamos o Filho do Homem com plena consciência de seu triunfo. Cada palavra expressa exultação pelo cumprimento da tarefa que lhe fora designada. Toda a sentença está cheia da resoluta determinação em executar a vontade do Pai. Em primeiro, a batalha já foi ganha. Veja especialmente o versículo 33, eu venci o mundo. Observe a estreita conexão entre esta e a passagem precedente. Ali Jesus asseverou, vocês creram que eu vim do Pai? Aqui ele continua dizendo, segundo o original, eu vim do Pai, etc. A passagem enfatiza o fato de que a obra de redenção é a própria obra de Cristo. Salvar seu povo não foi apenas uma tarefa designada a ele. Foi claramente o resultado de sua livre escolha. Por isso, eu vim, eu entrei, eu estou deixando, eu estou indo. É como se Jesus estivesse dizendo, eu mesmo faço tudo isso. O Pai não me obrigou a nada. Satanás e o mundo não podem me impedir de fazer o que estou fazendo. A passagem registra 3 fatos ou movimentos centrais na história da redenção, mas pelo fato de o terceiro ser visto em 2 aspectos, temos na realidade 4 partes como segue. Primeira, eu vim do Pai. Isso se refere à perfeita divindade de Cristo, sua preexistência e sua partida do céu, que revela seu amor em ter vindo habitar na terra amaldiçoada pelo pecado. 2 Coríntios 8:9, aqui temos o tempo auristo, um ato. Segunda, eu entrei no mundo, isso descreve a encarnação de Cristo e seu ministério entre os homens. Aqui se usa o tempo perfeito indicando o ato passado juntamente com seu resultado presente. O termo mundo tem aqui o mesmo sentido que tem no versículo 21. Terceira e quarta, novamente eu estou deixando o mundo e indo para o Pai. Observe o tempo presente de ambos os verbos. O caminho do sofrimento, da crucificação, da ressurreição, da ascensão é, em um aspecto, uma partida do mundo. De outro ponto de vista, é uma jornada para o Pai. Com base nessa obediência voluntária que Jesus está em processo de prestar, o Pai, no Espírito, exerce comunhão amorosa com os que são seus. Versículos 29 ao 30. Seus discípulos disseram, agora estás falando abertamente, não em uma declaração velada. Agora sabemos que tu sabes todas as coisas e não precisas que ninguém te pergunte. Os discípulos estão tão impressionados com a fraqueza e clareza das palavras de Cristo e com seu evidente conhecimento do plano completo de Deus, que eles imaginam que à Terra haviam chegado em que os pronunciamentos livres, completamente desimpedidos e claros, seriam feitos em lugar das declarações veladas. Quanto a isso, estavam errados. Contudo, Jesus não tenta corrigi-los. Eles mesmos se corrigirão quando no futuro a hora chegar. No final das contas, entretanto, a resposta dada pelos discípulos lhes dá algum crédito. Eles tinham predito em conhecimento. Eles tinham progredido em conhecimento. Os discursos do cenário não foram em vão. As experiências dessa noite das noites deixaram suas marcas nesses homens. Eles começam a refletir sobre o ensinamento de Jesus. O resultado é que eles agora sabiam. O verbo indica esse conhecimento de reflexão que Jesus sabe, o mesmo verbo, porém não a mesma razão. Jesus sabe porque ele é divino. Seu conhecimento é anterior, não meramente subsequente, todas as coisas. Eles, mais uma vez, aprenderam a visão da deidade de Cristo, brilhando por meio da figura de sua humanidade. Para o momento, pelo menos, eles estão convencidos, é a convicção da fé, 2 Coríntios 5:1, de que Jesus é onisciente. Agora a luz está brilhando, mais brilhante, talvez, do que antes. Dentro de poucas horas será obscurecida uma vez mais. Contudo, a confissão aqui feita ficará no subconsciente até que, pouco a pouco, quando o Senhor ressuscitar, em triunfo do túmulo e um pouco depois derramar seu espírito, ele dará o fruto de serena e sólida segurança, e esse fruto permanecerá para sempre. A chave para a interpretação das palavras é e não precisas que ninguém
te pergunte se encontra na sentença imediatamente precedente. Agora sabemos que sabes todas as coisas. No versículo 19, Jesus sabia que estavam desejando interrogá-lo. Ele sabia, embora eles não tivessem feito nenhuma pergunta. Ele tinha lido seus pensamentos secretos. Ele sabia exatamente o que estavam cochichando uns aos outros. De fato, mesmo antes de que qualquer palavra chegasse à sua língua, ele já sabia. E esse conhecimento lhes é maravilhoso demais. Salmo 139:4. Então, o versículo 30 poder ser parafraseado como segue: Agora sabemos que sabes todas as coisas e que não precisas que alguém te pergunte para que, por meio de suas dúvidas, tu descubras o que ele tem em mente. Tu sabes antes que te seja indagado. Os discípulos chegam à conclusão lógica. Por essa razão cremos que viestes de Deus. Só Deus é onisciente. Jesus é onisciente. Então Jesus tem de ser Deus. Sendo Deus, ele só pode ter vindo de Deus. Para a última frase, veja sobre 14:23, nota 320. Para o conhecimento de Jesus, veja sobre 1:42, etc. 1:42, 47, 48, 2:24, 25, 5:6, 6:64 e 21:17. Essa foi a última confissão que os discípulos fizeram antes da morte de Cristo. Ela nos lembra as confissões anteriores feitas por Natanael, 1:49, 1 Pedro, Natanael 1:49, que no caso em João, 1:49, e Pedro também, Mateus 16:16. E a posterior feita por Tomé em João 20:28. Versículo 31, 32. Jesus lhes respondeu: Vocês creram agora? Notem bem, vem a hora, sim, já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para sua própria casa, e me deixarão só. Faz pouca diferença se lermos vocês creem agora ou vocês creem agora. Qualquer uma das versões é possível, de acordo com o original. Se for adotada a forma de pergunta, ela pode significar que Jesus põe em dúvida o caráter genuíno da fé deles. Contudo, existe outra possibilidade, que na presente conexão e em vista da afirmação definida em 17:8, eles verdadeiramente vieram a reconhecer que eu vim de ti. É muito mais provável, ou seja, que o Senhor, embora aceitando sua confissão, quer colocá-los em guarda contra o excesso de confiança. É como se ele estivesse dizendo: eu acredito que sua confissão é genuína e que sua fé é real, mas é consistente? Ela já alcançou a maturidade? Será que a âncora ficará firme nas tempestades da vida? Vocês têm certeza de que poderão manter seu território quando o inimigo atacar na surdina? Esse é mais ou menos o sentido em que essas palavras geralmente têm sido interpretadas. Não temos encontrado nenhuma boa razão para deixar esta explicação. Ainda não foi oferecida outra que seja melhor que esta. Para vem a hora, veja sobre o versículo 25. Para a expressão completa, vem a hora, sim, já chegou. Confira 5:25. A época designada está perto. De certo modo, é ainda futura, pois Jesus e os discípulos ainda não cruzaram o riacho. Na verdade, como veremos, eles ainda estão no cenáculo e ainda não encontraram o inimigo, Judas e seu grupo. No entanto, em outro sentido, esse tempo já chegou, porque, letra A, Judas está agora mesmo a caminho. Letra B, é tão certo que os acontecimentos preditos vai acontecer que, na mente de Cristo, é como se já estivesse presente. Portanto, a expressão notem bem, vem a hora, sim, já chegou, descreve a situação com exatidão. E pelo fato de a predição ser tão surpreendente, ela vem precedida pela exclamação notem bem, literalmente olhem. Os conteúdos da predição têm dois objetivos. Letra A, vocês serão dispersos, cada um para sua própria casa, com isso deve ser comparado. 10:12, e o lobo se arrebata e as dispersa. Veja sobre este versículo. Mateus 26:31, vocês todos cairão em uma armadilha por causa de mim,
Esta noite, pois, está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Isso foi dito depois de Jesus e seu pequeno grupo deixarem o cenáculo. A profecia que se cumpriu quando isso aconteceu, veja Marcos 14, 27, se encontra em Zacarias 13:7. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para ou contra os pequeninos. A expressão cada um para a sua própria casa João 16:32, na sentença, vocês serão dispersos, cada um para a sua própria casa, ocorre também em 1:11 e 19:27. Jesus, a sua própria casa, ele veio, mas seu próprio povo não o recebeu. João levou Maria para a sua própria casa, 19:27. Não vemos razão para abandonar esse sentido no presente caso. Quando em conexão com a prisão de Jesus, os discípulos foram espalhados. Cada homem foi para a sua própria casa. Nesse caso, para o lugar em que cada um estava hospedado, perto de Jerusalém. É verdade que no caso de João e Pedro ir para casa, demorou um pouco mais. Contudo, mais tarde, Maria Madalena sabia exatamente onde encontrar Pedro e também onde encontrar João. Cada um tinha ido para sua própria casa. Entretanto, a predição provavelmente implica mais do que isso. Ela parece indicar que o esforço unido cessaria. A esperança seria perdida, o trabalho do reino pararia. E a pesca, no sentido comum do termo, tomaria o lugar da pregação. Voltamos à linha B. E me dirão só, livremente, e a mim, vocês deixarão só. Com toda a ênfase no pronome mim. Essas palavras podem ser vistas como sendo o próprio comentário de Cristo sobre a confissão dos discípulos de pouco antes. Agora sabemos, por esta razão cremos, versículo 30. O mestre de modo algum nega a presença da fé genuína no coração de seus amigos. Veja também sobre 17:7. Mas ele enfatiza o caráter imperfeito dessa fé, a fé perfeita que lança fora o medo e opera por meio do amor. Mostra coragem real no momento crítico. Ela nunca abandona, nunca recua, nunca falha. Essa não era a fé desses homens. Além do mais, ao dizer, e vocês me deixarão só, Jesus coloca a ênfase onde ela verdadeiramente deve estar, no tema de seu próprio sofrimento. Cada vez mais, ele entra na região da solidão. Ele será abandonado por seus amigos e, por fim, desamparado pelo Pai Celestial. Mas esse clímax da angústia ainda não havia chegado. Neste momento, Jesus ainda pode dizer, contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Esse tinha sido seu conforto o tempo todo, como claramente indica o versículo 8:29. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque eu sempre faço as coisas que são agradáveis a ele. Veja sobre esta passagem, embora algumas vezes se faça referência também ao verso 8:16b, contudo o sentido ali é ligeiramente diferente. Veja sobre este versículo. Versículo 33. Estas coisas eu lhes disse para que em mim vocês tenham paz. Estas coisas incluem tudo o que Jesus disse aos discípulos nessa noite. Ele lhes contou sobre si mesmo, informando-lhes como fazia tão frequentemente. Que ele viera do Pai, entrara no mundo, agora estava partindo novamente e estava indo de volta ao Pai. Ele dissera que seria traído por um homem que comia à sua mesa, que seria negado 3 vezes. Isso por ninguém menos que Pedro, e estava sendo odiado, que o mundo se regozijaria com sua morte, e que seus próprios discípulos o deixariam sozinho no momento crucial. O cumprimento dessas profecias naturalmente fortaleceria sua fé nele. Veja sobre 16:1-4. E por meio da fé eles obteriam a maior de todas as bênçãos, ou seja, a paz. A natureza dessa paz foi indicada em conexão com a explicação de 14:27. É ao mesmo tempo objetiva a reconciliação com Deus, Romanos 5:1, 2 Coríntios 5:20b, e subjetiva a certeza serena e reconfortante da justificação e da adoção, Romanos 8:16. Em vista do contexto, a ênfase
Tanto aqui quanto em 14:27 parece repousar no lado subjetivo dessa paz. É contrastada com tribulação. Jesus continua: no mundo vocês têm tribulação, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Em Cristo eles têm paz. No mundo, tribulação ou angústia. Confira 16:21. O mundo, como o termo é aqui usado, forma uma antítese notável com o Cristo. É o mundo que persegue a igreja. Veja a página 98, nota 26, sentido 6. O termo que é corretamente traduzido por tribulação tem um significado primário, tanto em grego quanto em inglês. Pressão. Veja Romanos 2:9, Mateus 24:9, Atos 7:11, 11:19, Romanos 2:9, 12:12, 2 Coríntios 1:4, 2 Tessalonicenses 1:6, Apocalipse 1:9, etc. O mundo sempre tenta isolar o verdadeiro crente. Os discípulos podem esperar tribulação de todos os lados, por causa de sua relação com o Mestre. Confira 16:2 e 15:21. Mas exatamente este princípio, ou seja, que o acontece com o Mestre, acontecerá também aos discípulos. Também indica a direção oposta. O discípulo pode esperar vencer por causa de sua relação com o Mestre. As palavras "mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo" claramente implicam, e por isso vocês, meus seguidores, também vencerão. Digamos que um alpinista e seu guia estão tentando subir um penhasco íngreme. Com as habilidades que resultam de longa experiência do alpinismo, o guia faz a subida e grita para o homem que está na extremidade inferior da corda: não tenha medo, pois eu consegui. De modo semelhante, a pressão que vem do lado do mundo nunca conseguirá ter sucesso em fazer os discípulos perderem seu apoio para os pés, pois Cristo, com quem estamos unidos, alcançou o topo, então eles também alcançarão. Em vista de tudo o que precede este capítulo, a promessa da vinda e obra do Espírito Santo, a predição da gloriosa volta do Filho, a certeza do amor constante do Pai, não surpreende que o capítulo termine com uma nota de vitória. Tendo justamente chegado ao fim do caminho, Jesus pode olhar para trás e dizer: eu venci. Entretanto, o termo passado perfeito para resultado permanente também indica certeza com respeito à batalha iminente. A vitória é certa. Jesus tinha se comprometido totalmente. Dessa maneira, ele pode falar como se o próprio Calvário já estivesse agora atrás de si. Veja também sobre 12:31 e 16:11. É certamente fabuloso que neste exato momento, quando o homem de dores conclui seu discurso final no cenáculo, um pouco antes de trilhar o vale escuro da morte, ele se dirige a seus discípulos com estas palavras notáveis: tenham bom ânimo. Tanto quanto o registro mostra, com a única exceção, ele foi o único que empregou esse verbo de encorajamento. Tarzei ou tarzeite. Pode-se encontrá-lo nas seguintes passagens: Mateus 9:2, 14:27, Marcos 6:50, 10:49. A única exceção, João 16:33 e Atos 23:11. Sem dúvida alguma, o homem que vencer junto com Cristo tem razão de estar alegre. E isso mesmo no meio de tribulações, sim, mesmo por causa da tribulação, como é mostrado de maneira bela em Atos 5:41. Síntese do capítulo 16. Agora é a síntese, né? Veja o esboço na página 569. O Filho de Deus, amorosamente instruindo seus discípulos uma palavra de profecia. Primeiro, perseguição que está revelada aos crentes, a vinda e a obra do Espírito Santo. Letra A, perseguição que está reservada aos crentes, 16:6. Jesus prediz que o crente pode esperar a fim de que, quando a perseguição chegar, sua fé possa ser fortalecida em vez de enfraquecida. O perseguidor será motivado por zelo religioso, imaginando que, ao afligir os crentes, está prestando culto a Deus. Na verdade, ele nem ao menos conhece a Deus em Cristo. Por causa de seu amor por seus discípulos,
Jesus retardou o máximo possível essa predição com respeito à tribulação vindoura. Agora que ele está pronto para partir por meio da cruz, da ressurreição, da ascensão, ele deve falar-lhes a esse respeito para que não sejam apanhados de surpresa. Além disso, se agora em diante os ataques não mais seriam dirigidos contra ele, mas contra eles. Embora, em traços gerais, Jesus tivesse explicado o propósito de sua partida, os discípulos pareciam mais preocupados com a partida em si, considerando-a como uma perda que sofreriam, do que com seu objetivo glorioso. Jesus reclama sobre o fato de que sua tristeza melancólica tivesse silenciado as perguntas. Versículo B. A vinda do Espírito Santo e sua obra. 16, 7, 15. Primeiro no mundo. Versículo 7 e 11. A partida de Cristo é para o bem dos discípulos, pois, a menos que ele volte para o Pai, o Auxiliador não virá. Este Auxiliador convencerá o mundo, ele não destruirá o senso de culpa do homem, como está em voga atualmente século XX, mas despertará a consciência do pecado para a desgraça e abominação do pecado. Por meio da obra que ele, por meio da pregação do Evangelho, realiza no mundo, tornará conhecidas 3 verdades: o pecado do mundo, a justiça perfeita de Cristo e o juízo de Deus. 2 na igreja, 12 e 15. O Espírito Santo virá, veja o livro de Atos, especialmente o capítulo 2. Guiará toda a verdade, vê as epístolas. O Espírito Santo nunca entretém um passatempo, sempre proclama todo o conselho de Deus e declarará o futuro, veja o livro de Apocalipse. É o próprio Jesus que fala quando o Espírito fala. Este amplia as verdades que aquele ensinou enquanto estava aqui na terra. As pessoas da Trindade sempre se glorificam entre si, em razão da falta de fé completamente desenvolvida e pelo fato de que 2 grandes acontecimentos na história da redenção não tinham ainda ocorrido: a ressurreição de Cristo e o derramamento do Espírito. Os discípulos não podiam suportar mais ensinamentos durante essa noite memorável. 2. O regresso do Filho. 16, 16 e 24. Um pouco mais, agora apenas algumas horas, e os discípulos não mais verão seu mestre.